Nesse vídeo eu vou mostrar como é que faz um exemplo de estimação de um AR1. Vamos estimar um AR1, só que naquele contexto de eficiência de mercado. Lá no vídeo 1, que eu chamei de semana 1, Introdução às Séries Temporais, eu mostrei para vocês um exemplo, que era o de eficiência de mercado. Vamos voltar nele. Lembra como é que era mais ou menos? A gente, para mostrar que a hipótese fraca de eficiência de mercado era válida, era só a gente rodar um modelo que relacionava retorno com retorno no período anterior, então era retorno de t sendo explicado pelo retorno de t no período menos 1. Podia pôr o intercept ou não, a gente vai colocar aqui só para ver o que acontece. Podia omitir também, depois a gente vê bonitinho. E é, caso o coeficiente, a hipótese nula era que o coeficiente era não, assim, não era estatisticamente diferente de zero. Se a gente não conseguisse rejeitar essa hipótese nula, a gente tinha indícios de que a hipótese fraca de eficiência de mercado, quer dizer, a hipótese que diz que eu não consigo prever o futuro olhando para os dados de retornos passados, era válida. Para a gente testar justamente essa hipótese e fazer essa regressão, eu vou usar tudo isso aqui. Beleza? É um monte de package. Inclusive, é interessante aqui que a gente pegue justamente esse quantimod vai ser para baixar os dados do Yahoo Finance, que é do segundo exercício da lista que eu vou passar para vocês. Stargazer é para comparar os resultados da regressão. Stats eu vou acabar não usando, na verdade, mas sei lá, pode baixar. O exemplo que eu tinha pensado inicialmente usava o stats. O DPLYR, ele é relevante porque eu vou usar as funções lag que ele tem. A car e LM test eu também vou acabar não usando, o Jim LM eu vou usar e o foreign eu vou usar. Em todo caso, baixa tudo. Vamos fazer o exemplo 11.4 do Woodridge. Então, começar baixando os dados lá do pessoal do Boston College de novo, ao invés de baixar para Excel e importar, que nem eu ensinei vocês no último vídeo de R. Vamos baixar direto aqui os dados do site do Boston College, e aí eu vou chamar de data, e aí eu vou informar o R que ele é série de tempo usando essa função TS, como a gente fez da última vez. Agora eu vou ensinar umas coisas interessantes aí, por isso esse é o maior intuito desse vídeo. Eu quero que vocês aprendam a fazer algumas manipulações de dados. Eu acho que é um momento e é relevante que vocês aprendem em algum momento, então por que não agora, né? Vamos ver o banco de dados aqui. Esse é o banco de dados do jeito que o Woodard coloca, do jeito que vem cru, né, no site lá do Boston College. Pode ver que ele já tem uma variável chamada retorno menos 1. Então, você olha lá no período 3, o retorno menos 1, quer dizer, o lag do retorno, era o retorno do período 2. No período 4, o lag é o retorno do período 3. E por aí vai. Só que nem sempre tem essa variável. Então, vamos gerar, ou, assim, caso não houvesse a variável lag do retorno, quer dizer, a primeira defasagem do retorno, como é que a gente faria? Tem várias formas de a gente tratar com isso. Eu vou ensinar algumas. A primeira é a seguinte, eu vou usar a função transform. A função transform serve para colocar uma variável a mais no seu banco de dados. Eu estou falando o seguinte, pega o banco de dados data, que eu chamei de data, né? Poderia ter dado qualquer nome, mas pega o banco de dados que eu chamei de data e transforma ele criando uma variável chamada lag_return, que é a função lag da variável return. Que variável return, vamos voltar lá nos dados, é o nome que o Woodridge deu para as variáveis de retorno, beleza? No caso da Bolsa de Valores de Nova York, retornos semanais. A função lag vem porque a gente baixou a library, aquele chamado dplyr, beleza? dplyr, sei lá como é que vai que ler esse negócio. Então vamos lá, a gente manda fazer o transform. Quando a gente vai no data de novo, já está criada a variável lag_return. Ela coincide com a variável return 1, porque é a mesma coisa. Só que nem sempre, como eu falei, você vai baixar um banco de dados que já tenha os lags. Na maioria das vezes você vai ter que criar os lags. Essa é uma das formas. Você vai estar criando um lag de uma defasagem, né? Vamos agora aprender a fazer o lag de todas as variáveis. Suponha que você baixa esse banco de dados aí de qualquer lugar e você quer criar uma defasagem de todas as variáveis do seu banco de dados. Ao invés de você ficar fazendo isso que a gente acabou de fazer, né, com uma função transform, que vai dar trabalho, o que a gente pode fazer é criar
um outro banco de dados, que agora eu vou chamar de lag, beleza? Usando a função lag. Eu podia chamar de outro nome, eu podia chamar de defasado, sei lá como eu podia chamar, tanto faz. Aí eu vou falar, pega o banco de dados data e faz um lag para mim. Eu poderia pedir para fazer 2, 3, 4, quantos eu quisesse, mas eu quero que ele faça o lag de um período, ou seja, uma defasagem. Ele vai criar um banco de dados chamado lag. Ó, vamos abrir o banco de dados para ver como é que fica. Só que ele dá os nomes para todas as variáveis. Ele não muda os nomes. Ele cria as variáveis lag, mas os nomes são iguais aos do banco de dados original. Vamos voltar para o nosso... Olha lá. Agora eu quero informar para ele, então, que nesse meu novo banco de dados, as variáveis vão ter um prefixo, que eu vou chamar de lag também, beleza? Então, todas as variáveis agora vão chamar, não mais return, mas lag return, e eu quero que elas sejam separadas por um underscorezinho ali. Então, eu vou usar esse call names. Call names é basicamente o número das colunas, o nome das colunas, e eu vou querer renomear as colunas, colocando um lag na frente do nome de cada coluna, e quero que ele pegue o banco de dados lag. Tem muito lag, né? Mas ó, esse lag e aquele lag, eu estou informando para ele de quais colunas de qual é o banco de dados que eu vou querer alterar. E vou separar justamente, quer dizer, um eu falo qual é o banco de dados, outro eu falo quais são os nomes que eu quero, né? De onde vem a origem dos nomes que eu quero alterar. E qual é o ícone, qual é perdão, o símbolo que eu quero usar como separador, caso eu queira um, né, entre o nome original e o prefixo que eu estou criando. Venho aqui, uso o call names, ó, vamos abrir a coluna lags de novo, pronto. Todas as variáveis que eu tinha agora estão renomeadas com lag underscore na frente de cada uma. Beleza? Eu acho isso bastante útil. Então, agora outro comando importante que é o cbind é o seguinte, agora que eu criei todos os lags das variáveis, eu vou querer um banco de dados maior com as variáveis e os seus respectivos lags. Como é que eu faço isso? Uso o comando cbind. Eu vou criar um novo banco de dados chamado data2 e eu vou falar para ele, ó, junta o banco de dados data, que você já tinha originalmente, com o lag, que é o que eu criei agora. E aí eu vou informar para ele que isso é uma série de tempo. Quando a gente abre o data2, só para vocês verem, ó, tem o banco de dados original com todos os nomes, ó, preço, retorno, blá, blá, e tem aqui o lag do preço, lag do retorno que eu criei. Por acaso, você vê, ó, o lag do retorno aqui nesse período é 3.39, se você vem aqui no retorno menos 1 é 3.39 também. Quer dizer, a gente acabou de criar a variável retorno menos 1 que o Woodred já tinha criado. Mas como eu falei para vocês, eu vou pedir no exercício agora, no final desse vídeo, e vou colocar no site, que vocês façam a mesma coisa com o Bovespa, com o Ibovespa, no caso, com o índice. Quando vocês baixarem, ele não vem um banco de dados bonitinho com lag. Vocês vão ter que criar o lag, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou informar o R que esse banco de dados data2 que eu criei, até esse data2, a gente já tinha feito isso. Então tá bom. Agora que a gente tem então os bancos de dados de forma diferente, né? Tanto o TS Data quanto o TS Data 2 eles têm os lags dos retornos. Vamos mostrar aí várias formas diferentes de fazer essa regressão. A primeira é o jeito linear mesmo. Ó. O Woodred já criou, né, a nossa variável lag, que ele chamou de retorno menos 1, é o primeiro lag da variável retorno, a primeira defasagem, né? Então vamos rodar. Está aqui, rodamos. E eu chamei por acaso essa regressão de reg. Aí você pode pedir no sumário, né, para ver os resultados, e os resultados mostram o seguinte. Essa regressão tem um intercepto de 1.796, quer dizer 1.8, 0.018, perdão. E o retorno é 0.0589, quer dizer, mais ou menos 0.059. E pode ver que o retorno, o intercepto, perdão, ele é significante a 5%, mas o coeficiente relativo à defasagem do retorno, não. Ele não é significante a nenhum nível convencional, quer dizer, ele é 0.12. Então, se a gente estivesse olhando para 15% de nível de significância, seria, mas ninguém faz isso. É demais. A gente geralmente busca 1%, né? Para falar que o negócio tem alguma relação. Então, o que a gente está mostrando é que o retorno passado não ajuda a prever o retorno futuro, não ajuda a explicar o retorno futuro, perdão. Previsão a gente vai falar daqui a pouco. Então, o retorno passado do período anterior não ajuda a explicar o retorno do período atual. Ok, isso dá um indício que vai de acordo com a ideia de eficiência de mercado em sua hipótese fraca.
Então, vamos rodar de outros jeitos e depois vamos comparar os resultados. Bom, eu criei ali uma função, eu criei um banco de dados grandão, que eu chamei de tsdata2, né, que tem os lags de todas as variáveis, que eu chamei de lag underscore retorno. Então, vamos rodar uma regressão com isso aí também. Tem que ser igual. Beleza? Depois eu vou comparar todos os resultados. E você vê, para todas essas regressões, eu estou simplesmente usando o LM, que é o jeito que o R entende de rodar uma regressão linear normal. Eu estou rodando mínimos quadrados ordinários. Bom, outro jeito é fazer a regressão usando o LM também, já usando a função lag dentro do LM. Quer dizer, ao invés de eu criar uma variável lag, eu só falo para ele, ó, faz a regressão entre o retorno e o lag do retorno. Eu não preciso criar o lag a priori. Vamos lá, vou chamar isso de reg2. Dentro do R, existe uma função chamada arima. Qual que é a grande diferença para o LM? O LM é mínimos quadrados ordinários, o arima maximiza a função de verossimilhança, então ele usa um estimador de máxima verossimilhança, e o jeito que ele calcula o intercept é um pouquinho diferente, a gente vai ver na segunda parte. Ele usa o intercept informa outra coisa, não é a mesma coisa que o mínimos quadrados ordinários informa. Então, quando eu uso o arima, eu espero que o coeficiente coeficiente da minha variável defasada retorno seja igual àquele que eu teria caso eu tivesse usado mínimos quadrados ordinários, e eu acho que o intercepto tem que ser diferente. Esse método CSS, depois eu explico com um pouco mais de detalhes, mas o CSS é para ser mais próximo do mínimos quadrados ordinários. Se eu não coloco nada, ele vai usar outro método. Depois a gente entra no Arima, a gente vai ter bastante tempo para ver isso. Por enquanto, eu só quero que vocês vejam isso pela primeira vez. O argumento T ali no include_min, eu estou falando que eu quero que coloque o intercepto, mas, de novo, é um pouquinho diferente. A gente vai ver na segunda parte do curso, não esquenta com isso agora. E o order ali, ó, C100, é porque o Arima ele é mais complexo. Quando eu coloco 100, eu estou falando que é um AR1. O I é a ordem de integração e o MA é se eu estivesse juntando o AR com o MA, do jeito que eu expliquei para vocês. Isso também só vai ver na segunda parte do curso. Eu só estou mostrando porque a gente vai voltar bastante nisso, é uma outra forma de estimar. Então, quando eu uso essa função arima e eu falo para ele que a ordem é 100, eu estou estimando um AR1. Beleza? Se fosse 200, será um AR2. Vamos rodar isso, eu vou chamar de reg3. Eu vou tirar o CSS, quer dizer, eu vou deixar o default dele do método da função arima como reg4 para a gente comparar os resultados. No 5, eu vou também estimar um R1 usando o LM dinâmico. E a sintaxe dele é assim, né? Eu coloco o comando dele, né? o dyn lm, e aí eu dyn, sei lá, como é que vai falar isso, dinâmico. E aí eu coloco com a variável dependente retorno, til, a variável independente, como a gente sempre faz, só que ao invés de eu escrever lag return, a sintaxe desse dinâmico LM aí é L maiúsculo, aí a variável que você quer, a variável dependente, no caso, que é a variável que a gente está fazendo a R1, que é o retorno, e quantos lags eu vou usar, aí, que no caso é 1. Eu tenho que informar de onde está saindo os dados. Os dados estão saindo do banco de dados tsdata. Vou rodar, vou chamar de regressão 5. E aí eu vou comparar todos com o Stargazer. Ó, comparando tudo, pode ver que sempre é a mesma coisa. Ó. Ponto 59 não significante, ponto 59 não significante, ponto 59 não significante, ponto 59 não significante, só que o intercepto muda exatamente quando eu usei a função arima. Quando eu usei a arima CSS, tá 0.191 significante a 10% e 10%, né? Vamos descer aqui que ele muda o negócio das estrelinhas aqui. Não, a 5%. Beleza. Significante a 5%. Lá em cima também era, é verdade. Mas então, os interceptos são significantes a 5%, são todos iguais, com exceção de quando eu usei a função arima, que ele usou aí usou a função de verossimilhança, maximizou ela, ele chegou, e o intercepto, como eu falei, é um pouquinho diferente, ele tem uma outra informação. De novo, a gente vai voltar nisso na segunda parte do curso. Mas saibam, ele não usa mínimos quadrados ordinários nessa função, beleza? O padrão é likelihood. Então, vamos lá
Aqui tem os R quadrados também, ele vai informando tudo. Quando ele usa a função de verossimilhança, ele não reporta o R quadrado, ele vai reportar o log likelihood e tal. É um pouquinho diferente, mas no demais, tudo igual. Então, todos os métodos vão chegar no mesmo resultado. Usei mínimos quadrados ordinários em todos, com exceção dessas duas regressões, a 4 e a 5. E, de qualquer forma, assim, eu queria mostrar que todas são formas alternativas de criar o lag da variável retorno ou não. Assim, eu posso criar o lag do banco de dados inteiro, enfim, eu posso usar o lag que está embutido na função quando eu usei o dinâmico, né, que é o 6 aqui, e dá tudo na mesma. Sempre vou chegar no mesmo resultado, com essas exceções, porque eles têm uma pequena mudança metodológica, que são os arimas. Beleza, agora o que eu queria que vocês fizessem é a mesma coisa, só que com o Ibovespa. Como é que faz para baixar o Ibovespa? Bom, se vocês entrarem no site do Yahoo Finance, vocês podem baixar o Ibovespa para uma planilha de Excel, fazer as edições que vocês quiserem e pedir para o R ler essa planilha, como a gente viu no último vídeo, em que eu mostro para vocês como é que faz, né, para importar dados do Excel. Só que isso não é necessário. O R já tem essa função aqui, a QuantMod, que faz com que você possa baixar direto os dados do Yahoo Finance. Eu vou chamar esses dados de IBOV. Você pode dar o nome que você quiser. E aí a gente usa esse comando getSymbols, e aí você avisa qual é o ativo que você quer baixar. Você tem que entrar lá no site do Yahoo Finance, ele tem um nome para cada, um código, né, para cada ativo. Esse chapeuzinho BVSP é o Ibovespa. E aí eu falo para a função, eu quero que você baixe do Yahoo Finance. Ele também baixa do Google Finance, ele baixa de outras fontes de dados. E por acaso eu estou pegando de 2013 a 2020, ó. Eu estou avisando, pega de janeiro de 2013 até agora, até outubro de 2020. E autoassign false, depois eu explico isso aí. Eu vou pegar a periodicidade semanal. Beleza, que é para ficar condizente com esse exemplo do Udrid que a gente acabou de ver. Podia pegar diária, podia pegar mensal. Eu vou pegar semanal. Diário, ó, já antecipando quem tem interesse por esse tipo de coisa em finanças, os dados diários de finanças são muito poluídos, eles têm muito ruído. É difícil extrair informação de dado diário. Então, assim, geralmente a gente tenta suavizar um pouquinho pegando dados com uma frequência um pouco menor. A gente pega dados com frequência semanal, frequência mensal. Mas pode pegar diário também para fazer algumas análises. Depois a gente faz. Aqui, por hora, vamos deixar condizente com o exemplo do Udrid. Então, beleza. Vou usar a mesma lógica que eu usei agora no exemplo anterior para criar a variável retorno. Isso porque, vamos abrir o IBOV, primeiro deixa eu baixar, né, os dados, ainda não baixei. Vou baixar o IBOV aqui, ele vai baixar da internet, já baixou. Aqui. Ele vai trazer para mim do Yahoo Finance os índices Bovespa em pontos. Ó, abertura, mais alto, mais baixo, fechamento, volume e o Bovespa ajustado. O ajustado ele é ajustado para proventos e dividendos. É isso que a gente quer. Quando uma empresa distribui dividendos, o preço da ação dela cai exatamente no montante dos dividendos distribuídos por ação. Não é isso que a gente quer. A gente não quer ver uma determinada alteração nos preços ou nos retornos simplesmente porque a empresa distribui o dividendo. Então, quando você pede o ajustado, ele já mostra os preços já ponderados, né, do portfólio do Ibovespa, já ajustados justamente para os proventos e distribuição de dividendos. Então, é isso que a gente quer. Só que, pode ver, não tem retorno aqui. A gente vai pegar essa coluna de pontos ajustados e vai calcular o retorno do Ibovespa, para saber o quanto ele rendeu de uma semana para outra. Porque os nossos testes estão sendo feitos com retorno. Estão sendo feitos com retorno e não com pontos, né? Quer dizer, não com preço. Se fosse preço, era hipótese de passeio aleatório, que a gente viu no mesmo vídeo que eu estou linkando. Não é nesse vídeo, não é em preços que a gente está fazendo, a gente está fazendo com retornos. Vamos criar então a variável retorno. Para a gente criar a variável retorno, eu vou usar a função transform e eu vou criar aqui, eu falo, ó, pega o banco de dados Bovespa, e eu quero que você coloque nesse mesmo Bovespa, né, transforma ele, coloca nele, uma variável que eu vou chamar de hatch ibov, e que ela vai ser igual a
o Bovespa ajustado, o BVSP adjusted, né, que é assim que está no banco de dados, dividido pelo lag do BV adjusted menos 1. Quer dizer, eu estou fazendo, eu estou calculando o retorno, né? Esse é outro jeito de fazer o Bovespa ajustado de hoje menos o de ontem dividido pelo de ontem, né? É, então, eu estou calculando o retorno do Bovespa ajustado, do índice Bovespa ajustado, e colocando ele no banco de dados que eu chamei de IBOV. Quer ver como é que ficou o IBOV? Vamos abrir ele de novo. Ah, olha só que coisa interessante. Ele transforma o meu IBOV em um valor. Ele me tira o IBOV quando eu fiz isso, quando eu usei o transform aqui. Eu não sei por qual razão, mas ele. Depois, se vocês souberem, vocês me explicam aí, porque às vezes eu, sei lá, não entendo as coisas, eu vou fazendo e vai dando certo. Eu, tipo, sei lá, eu vou indo. Mas ele transformou o meu banco de dados IBOV num valor. Eu quero informar então que o banco de dados que eu vou ter de série de tempo é um banco de dados, não é uma variável, não é um valor. Venho aqui e uso o comando ts e mando ele fazer, então, ts do IBOV. Quando eu faço isso, ele cria o banco de dados ts3, que já é um banco de dados de série de tempo, que vai ter aqui as informações originais, mais o retorno que eu criei. Beleza? Agora eu quero que vocês façam o teste exatamente que eu fiz de hipótese, né, de eficiência fraca de mercado, rodando a mesma regressão que eu rodei para os dados da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, de Nova York. Quero que vocês rodem para os retornos do Ibovespa. Então, quero que vocês façam isso e enviem para mim os resultados como parte da lista 2. Esse é o exercício 2 da lista 2. E eu já fiz as regressões, então eu sei o resultado. Eu quero que vocês mandem para mim e mostrem qual é o coeficiente estimado para o intercepto, o coeficiente estimado para a defasagem, primeira defasagem dos retornos do índice Bovespa, e quero que vocês comentem para mim se ele é significante e se for a qual nível de significância e o que isso quer dizer. E se ele não for significante, o que isso quer dizer em relação à hipótese fraca de eficiência de mercado. Tudo bem? Valeu, gente.